Olá, tudo bem? Graça e paz. Aqui é o pastor Aloísio Cordeiro e temos mais um encontro aqui com vocês falando sobre a nossa lição. Nós não aprofundamos na lição, nós tocamos em alguns pontos aqui importantes para você e espero que você goste desta lição, do conteúdo que nós vamos passar para você aqui. Eu já vou pedir um favor a você, entre aí no nosso canal do YouTube, já se inscreve aí no nosso canal, ok? Pastor Aloísio Cordeiro, Clínica da Alma. Já se inscreve aí, já ative o sininho, ok? Será uma alegria ter você aqui participando também conosco. Nós temos algumas informações e algumas mensagens também nesse canal com conteúdos espirituais importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento, ok? Muito bem, e vamos então para a nossa lição? Vamos direto ao ponto. A lição de hoje é a lição 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A verdade prática, ela diz, a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes e os conduz desde a conversão até ao final da jornada. Na lição passada nós falamos aqui e a lição abordou sobre quem é o Espírito Santo. Quem é? E agora essa lição fala sobre a ação no processo da salvação da humanidade, da edificação dos crentes. Como é esse processo? Como é a ação dele? Nós temos que entender o Espírito Santo como promessa. Como promessa. O Espírito Santo, a promessa de Jesus, a promessa messiânica, ela é acompanhada da promessa do Espírito. Ela é confirmada no Novo Testamento. Essa ação, olha, já existe, a salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas já desde antes, de antemão, no Antigo Testamento para todo o povo. Tem Isaías, capítulo 44, verso 3, e Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 32. O Espírito Santo fazendo parte deste plano de redenção. E a lição, ela aborda falando sobre na antiga aliança o Espírito Santo e aborda também sobre no Novo Testamento, no Velho Testamento. Uma diferenciação dessa atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. No Velho Testamento, na antiga aliança, apenas pessoas específicas elas recebiam o Espírito para certas tarefas. Os juízes para resolver problemas de algum momento histórico também. No Velho Testamento, uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta, ou para liderança. Habilitações eram habilitações espirituais, tinham profecias, enfim, revelações, e também tinha as aptidões que o Espírito Santo trazia para as pessoas como essas, por exemplo, artísticas, e também tinha as habilidades para a liderança militar e política, a qual a lição ela trata. Nós temos também que observar no Velho Testamento, nós temos um Espírito que ele age, que ele vem sobre. No Velho Testamento, no Novo Testamento, nós temos um Espírito que habita. Agora estamos vendo no Novo Testamento o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, como diz em Joel capítulo 2, versículo 28. Não vem apenas sobre pessoas específicas, muito mais que isso, há um derramamento desse Espírito. Há uma promessa do Consolador, que é o Espírito Santo. Então, nós podemos observar essa atuação do Espírito Santo nesse plano da redenção. No Novo Testamento, nós podemos observar que o Consolador, ele é enviado pelo Pai, ou seja, o Espírito Santo é o Consolador. Ele vem enviado pelo Pai para consolar e para ensinar. O que é o Consolador?
como diz aqui na lição no tópico 2, sobre o Consolador. O Espírito Santo consola e ensina. Nós temos que entender que esta palavra, o termo grego, parakletos, né? Parakletos, ele tem um significado de chamar, convocar, né? Essa palavra também significa de defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Um exemplo muito claro disso, nas Olimpíadas gregas antigas, quando os atletas da maratona, eles corriam, e alguns deles caíam pelo caminho, pelo cansaço, às vezes o maratonista não aguentava a corrida. O que acontecia? Tinha uma pessoa autorizada para entrar na corrida e levantar o atleta que estava cansado, o atleta que estava caído. E essa pessoa tinha um nome de Paracleto, era a única pessoa que estava autorizada. Ele entrava e levantava aquela pessoa e o animava a seguir em frente na corrida, na maratona. Então esse termo paracleto também vem das corridas gregas antigas. E assim que o Espírito Santo também age conosco. A nossa caminhada também, às vezes nós estamos cansados, às vezes desanimamos, e alguns até tropeçam. É nesse momento que ele entra em ação, o paracleto, e nos anima, e nos diz, vamos seguir em frente, né? Levante-se. Então, esse é o paracleto. O Espírito Santo, ele tem essa atuação importante, né, de nos consolar. E também ele nos ensina, né, ele nos ensina, o Espírito Santo. Ele nos ilumina para que possamos entender e aplicar as verdades que estão na Bíblia, como diz o Romanos, em João 16, 13 ao 14. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O Espírito Santo, ele dá poder e capacidade para nós testemunharmos, né? O Espírito Santo também, ele intercede diante do Pai quando a gente não saber nem como orar, como diz em Romanos 8, 26 e 27. Então, ele é o nosso ajudador, é ele o nosso paracleto, ele o nosso ensinador. Amém? Então, essa também é uma das atuações do Espírito Santo no plano da redenção. Também nós temos na lição, a lição ela toca também sobre né, mais uma parte importante sobre o Espírito Santo convencendo o mundo, né? Convencendo. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o que aborda também essa lição. Quando fala que o Espírito Santo, ele convence, né? Convence. O que é convencer? Convencer é mostrar para alguém a sua falta, é admoestar. Convencer também é trazer à luz, é mostrar a falta de alguém que está ali. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Essa ideia do verbo convencer significa persuadir. O que é persuadir? É levar alguém a si mesmo a acreditar e aceitar a decisão sobre alguma coisa, ou convencer-se, né? Então, é o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado, ok? A Jesus aqui ele diz sobre pecado e não pecados. Ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, mas está falando da incredulidade, que é um pecado. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. Bem, você observa na Bíblia que o mundo, em nome da justiça, ela condenou o Senhor Jesus, né? Ele foi taxado pelos homens como um assassino, né? Ele morreu como um malfeitor, né? E os judeus expuseram Jesus
a desonra, né? Os judeus disseram que Jesus era culpado. E o Espírito Santo, ele convence o mundo da justiça. Um exemplo disso é que quando o Espírito Santo vem, e em Atos capítulo 2, versículo 22, diz que depois do derramamento do Espírito, Pedro se levanta e no poder do Espírito Santo, ele diz que Jesus é a justiça de Deus e as pessoas que estavam ali foram convencidas pelo Espírito Santo sobre a sua justiça, que não leva a nada. Então, olha só o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence o mundo da justiça. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, não é verdade? As pessoas são convencidas, né, do pecado. Os nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. E Satanás perdeu as multidões do mundo que viram a Jesus pela ação do Espírito Santo, né? Então, quando o Espírito Santo ele age, o mundo é convencido, né? Convencido que há um julgamento, né? Há um julgamento deste delito, deste pecado. E através disso as pessoas, quando ele age, o Espírito Santo ele age na vida das pessoas, as pessoas se regeneram para uma vida em Cristo, né? E alguém pergunta assim, para falar, pastor, por que o Espírito Santo ele não age na minha vida? Porque o Espírito Santo, eu não tenho essa atuação do Espírito Santo, né? Como um paracleto, como um consolador, o poder, os dons do Espírito Santo na minha vida. Tem uma frase de Steven Lepoger que ele diz o seguinte: o Espírito Santo ele pode ser um residente sem ser o presidente. O Espírito Santo ele até mora em você, ele mora em você, mas ele não é o presidente. Eu gostei dessa frase porque tem muitas pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, mas não tem essa atuação do Espírito Santo de Deus na vida. Não tem o Espírito Santo. Para isso, nós temos que buscar a Ele a cada dia, nos envolver com Ele a cada dia, né? Nós precisamos buscar cada dia mais a sua intimidade com Ele, para que não seja apenas um Espírito que mora em nós, mas um Espírito que atua em nós. Um Espírito que trabalha conosco, um Espírito que venha agir através de nós. Amém? Então, nós hoje somos salvos porque nós fomos convencidos do nosso pecado, fomos convencidos da justiça de Cristo e do juízo de Deus sobre o pecado, né? Isso graças à ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ok? Bem, esse foi um pequeno resumo da lição. Que Deus abençoe você. Eu vou deixar aqui mais uma vez o meu link para quem quiser se inscrever no nosso canal do YouTube. Pastor Aloísio Cordeiro, Clínica da Alma. Ok? Se inscreve lá e receba, ative o sininho para receber as nossas publicações. Bem, foi um pequeno resumo, uma pequena, como diz um amigo meu, uma pequena pincelada o tema da nossa lição aqui. E que Deus te abençoe aí. Tenha um excelente estudo, uma excelente escola dominical na sua igreja. Amém? Até o nosso próximo encontro. Direto ao ponto.